Igreja Metodista apresenta a Palavra de Deus, a fé transformando os nossos corações. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Amém. Coloque a mão no ombro do teu irmão. Diga assim: Senhor meu Deus, que eu e o meu irmão, nesta noite, possamos ouvir a voz de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meu querido. O texto que nós acabamos de ler narra uma experiência fantástica. Jesus retira-se e leva consigo Pedro, Tiago e João, sobem para o monte, e quando estão no alto do monte, Jesus é tomado de uma glória sobrenatural, de tal maneira que Jesus começa a transfigurar-se. E o relato bíblico fala que aparece também Moisés e Elias. E Pedro, que você conhece bem, Pedro toma a dianteira. Pedro fala: Senhor, é muito bom. O Senhor diz: o Senhor é maravilhoso, né? É maravilhoso estarmos aqui. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer 3 tendas. Essa é a minha versão de 3 tabernáculos. Vamos fazer 3 casinhas aqui e vamos permanecer nesse lugar. E aí então o próprio Senhor interrompe a transfiguração e fala assim o texto: estando Pedro, ainda falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: olha, este é meu filho, em quem eu tenho prazer ouvir. Eu quero dar destaque a esta ordem vinda do Pai. O Pai fica olhando a reação de Pedro e fala o seguinte: está tudo bonito aqui, mas o que eu quero é que vocês escutem a Jesus. Que vamos lembrar que quem aparece no texto é ninguém menos do que Moisés, ninguém menos do que Elias. Moisés foi o homem responsável pela lei, que trouxe o decálogo. Elias foi o profeta responsável por sinais, por maravilhas. Elias é interessante, você não tem um relato, você não tem um livro bíblico de Elias, nem de Eliseu. Mas você tem só narrativa de milagres, narrativa de coisas sobrenaturais. Aqui nós encontramos a lei e os profetas. E Deus insistindo. A lei teve o seu papel. Os profetas teve o seu papel. Mas hoje é momento de você ouvir apenas e tão apenas a Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, e especialmente no ambiente como estamos, um ambiente religioso, tem muitas vozes. É muito fácil, no meio do ambiente religioso, você e eu sermos impressionados pela lei, impressionados por milagres,
Você viu como, você percebe como que nós gostamos de milagres? Duas coisas que crente gosta. É milagres e regrinhas. Crente adora regrinha. Isto pode, aquilo não pode. Isso é proibido, aquilo não é proibido. Nós estamos sempre clamando por Moisés. Estamos sempre clamando por gente que decida por nós. Gostamos de Moisés. Por quê? Porque Moisés dá toda a regrinha. Faz isto, 7 passos para a vitória. Dá a volta na cidade hoje, passa nas igrejas, vai ver assim, 7 passos para a vitória, 21 passos para a conquista, né? É regrinha. São Moisés estabelecendo as leis. E nós escutando a lei. Há algo errado com a lei? Lógico que não. Nós não vivemos na anarquia. É boa a lei. Agora, a lei é menor do que Jesus Cristo. Você quer ver a igreja estar lotada? Eu vou declarar que amanhã vai ter o culto de maravilhas. Amanhã vai vir o pregador lá, não sei de onde, e ele se move em sinais. Nós, durante uma época, fizemos muito disso. Não me arrependo do que foi feito, mas você percebeu, não temos feito mais. Porque a igreja enche de gente para ver Elias. A igreja enche para ver profetas. Se você descobrir que tem uma irmã que ora por você, você vai dar um jeito de ir lá. Sabe por quê? Porque você quer ouvir Elias. Queremos ter uma palavra profética pela boca de Elias. Eu quero nesta noite frisar a você, querido. Moisés teve o seu lugar. Elias teve o seu lugar. Tanto é que ambos, eu creio, você pode discordar, né? Eu creio que ambos estão na glória, ambos não passaram pela morte. A Bíblia fala que Moisés subiu ao monte para morrer, não sabemos se morreu, né? O fato é que até hoje não encontraram o corpo de Moisés. A Bíblia fala que Elias foi trasladado num carro de fogo. Eu creio particularmente que esses 2 homens estão no céu, mas nós não podemos nos nortear, guarde bem isso, não se norteie por regrinhas de Moisés, não se norteiem por milagres feitos por Elias. Escutem única e exclusivamente a voz de Jesus. Olha o que diz Hebreus. Eu sei que você já está até pensando nos textos, não está? Hebreus capítulo 1, não precisa nem abrir, está transcrito ali no Data Show. Hebreus 1, o escritor de Hebreus fala o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, pelo profeta, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Deus não quer usar regrinhas. Deus não quer terceirizar a voz e profetas. Deus quer que eu e você escutemos a Jesus Cristo de Nazaré. Eu destaquei uma frase que para mim foi tremenda, que eu ouvi a semana passada, e a frase diz assim: o modo de Deus nos falar é Jesus. Obrigado pela correção, né? É Jesus. Precisamos cuidar para não ouvirmos a religiosidade. Quero chamar a sua atenção neste momento. O modo de Deus falar hoje é Jesus. Deus tem falado hoje por Jesus. Deus falou pelos profetas, falou. Falou pela lei, falou. Mas hoje, Deus fala por Jesus. E se você e eu não ficarmos atentos, nós vamos cair
em guetos religiosos. E o gueto religioso vai sempre fazer você depender de um Moisés, depender de um Elias. O gueto religioso vai muitas vezes nos levar a simplesmente dependermos de alguém. Olha o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo. Pastor, como que eu sei se é religiosidade ou não? É muito simples. Religiosidade é tudo que você faz para estar com Deus. Olha o que diz João, capítulo 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Sabe qual que é o problema? Nós queremos libertação sozinhos. Não queremos libertação pelo Filho. E aí, então, eu preciso de 7 passos para isso, 14 passos para aquilo outro. E eu estou sempre tentando trazer para mim a responsabilidade de alguma coisa. A fé cristã é uma fé estritamente na graça, meu querido. Se o Filho te libertar, você será livre. Se você se libertar com 7 passos, vai ter que fazer 14, 21, 28, 35, e assim por diante, porque você vai sempre ter que aprender algo novo para buscar libertação nova. Porque a libertação que você tem sozinho, meu amado, não prevalece, é religião. Daí precisa ficar reinventando a roda a cada culto. Fazemos uma campanha diferente a cada culto. Se Jesus te prosperar, verdadeiramente serei próspero. Se Jesus operar, verdadeiramente será feito. Se Jesus não operar, ainda que seja Elias ou Moisés, a coisa vai ter que ser refeita. Está me entendendo, querido? Vivemos hoje dias de uma especulação religiosa horrível. Antes eu ficava feliz. Está abrindo bastante igreja. Eu falo assim, melhor abrir igreja do que bar. Hoje eu não sei o que é melhor. Porque aumentou o número de igreja, aumentou também o número de escândalos. Aumentou o número de igreja, aumentou também o número de malandragem, de picaretagem. Porque o Filho não tem libertado, querido. Você sabe como eu penso? Não quero entrar nesse detalhe agora. Eu tenho ciência que nós não somos a única igreja da cidade. Tenho dito isso todas as reuniões que possível. Olho para as igrejas irmãs com muito carinho. Mas tenho visto igrejas nascerem hoje, querido. Você não sabe quem é o líder, quem ungiu o pastor, quem que é pastor dele. Ele simplesmente foi lá, tirou um CNPJ e fundou uma igreja. Não tem história, não tem vínculo, não tem cobertura. Nasceu. Poderia abrir uma bicicletaria, um bar, abrir uma igreja. Eu até brinquei com o Pedro. Cadê o Pedro? Pedro com o Juliano. O Pedro testemunhou tão bem aqui ontem, domingo passado. Pedro, você tem concorrente bravo, hein? Se o Pedro resolver abrir a igreja, vai ter freguesia. Né? Porque o moleque é bom do negócio, né? Tem gente que fala bem abrir igreja, querido. Não é o caso do Pedro. Lógico que não é o caso do Pedro. Espera, hein, Pedro? Sacanagem não, hein? Mas sabe, querido, muitas vezes não é Jesus ter libertado. Eu nem digo que não foi Moisés e não foi Elias. Eu quero dizer a você nessa noite. Não perca tempo com regrinhas. Não perca tempo com milagres. Porque Deus quer e vai falar hoje através de Jesus. Sabe por quê? O livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2, fala que eu e você vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olha bem para mim, querido. O tempo hoje é mais escasso. Jesus, ele é o centro
da fé. Você não pode depender de um sistema chamado metodismo. Você não pode depender de profetas que andam pelo país falando bobagem. Pastor, mas tudo que ele fala está certo. Tudo bem. Eu não estou falando que ele é falso profeta. Elias não era falso profeta. Moisés não era um falso legislador. Simplesmente a época em que nós vivemos não é mais a época dos profetas. Nós não vivemos mais a época dos legisladores. Nós vivemos a época de Jesus Cristo de Nazaré. Há 3 anos atrás, eu tenho até marcado o dia lá na minha agenda. Se eu procurar aqui, eu vou achar. Deus falou bem claro no meu coração, e eu trouxe a palavra à igreja sobre a diferença entre crente, evangélico e cristão. Não sei quantos se lembram disso, mas na época eu falei, olha, como Deus levantou Lutero para reformar a igreja, assim como Deus levantou Calvino para organizar a igreja, assim como Deus levantou o Wesley para avivar a igreja, Deus tem levantado a minha e a sua geração para fazer discípulos de todas as nações. Passou a época da reforma. Graças a Deus para reformadores. Somos herança de um deles. Passou também a época das organizações, dos concílios, a época onde a igreja se estruturou. Passou também, meu amado, a época do avivamento. Passou a época em que o mover de Deus era aquele mover onde o cara falava, eu soprava, caía assim. Quem lembra disso? Parecia o dominó, né? Eu fui nos cultos, parecia o dominó assim. O cara soprava assim e caía assim. Né? Alguns pela fé, outros pela emoção, outros de medo de ficar em pé. Vai cair igual. Né? Mas era uma época. Nessa época, 20 anos atrás, eu fui contemplado por Deus com dente de ouro. Já contei isso aqui várias vezes. Numa crise muito grande, eu pedi um sinal, Deus me deu um dente de ouro, queridos. Não tem nada de errado com isso. Nós vivemos hoje a época do discipulado. Nós vivemos hoje a época em que cada cristão vai abrir a sua casa e vai abrir a sua vida para ganhar outros cristãos. Você que já está na fé, querido, olhe bem para mim. Não perca tempo com Moisés. Não perca tempo com Elias. Escute única e exclusivamente a Jesus. Eu quero, para encerrar essa ideia, esse episódio da transfiguração, ele é relatado nos 3 evangelhos. Ele é relatado aqui em Mateus 17, também em Marcos e em Lucas capítulo 9, a mesma experiência, apenas narrado por pessoas diferentes. E lá em Marcos 9, de 2 a 8, você vai encontrar a mesma experiência. A mesma experiência de Jesus falando a Pedro, Tiago e João: ouve a Jesus, ouve ao meu filho. Agora, assim quando os discípulos saem da transfiguração, abre a tua Bíblia, ou acompanhe pelo Data Show, na narrativa de Lucas. Eu vou pular a transfiguração e vou ler apenas Lucas, a transfiguração tem Lucas 9, 2 a 8. Eu vou ler Lucas 9, 51 a 56. Muito provavelmente, isso aconteceu no mesmo dia. Eu não tenho como afirmar isso, mas muito provavelmente, o mesmo dia em que eles foram transfigurados, Jesus desceu, libertou o endemoniado, é bem conhecida a história, e logo na sequência, o que acontece? Aconteceu que, completando os seus dias para a sua assunção,
manifestou o fim e propósito de ir a Jerusalém. Ele mandou mensageiros diante de si, e indo, eles entraram numa aldeia, samaritanos, para prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, olha bem, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que, digamos que desça fogo do céu, eu consuma, como Elias fez? Voltando, porém, repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-lo. E eles foram para outra aldeia. Preste bem atenção, querido. Eles acabaram de ver Jesus transfigurado, acabaram de ver o Pai dizer: olha, não escutem a Elias e nem a Moisés. Escuta Jesus. Tudo bem. Acabou, desceu do monte, libertaram o endemoniado, coisa e tal. Aí Jesus mostrou o desejo firme de ir para Jerusalém e morrer. E quando passou pela aldeia rumo a Jerusalém, ninguém quis dar hospedagem para eles. O que Tiago e João falou? Senhor, já que ninguém quer, o Senhor quer que nós façamos como Elias fez? Que eles tinham acabado de ouvir. O modelo não é Elias. O modelo é Jesus. Eles tinham acabado de ouvir. O mesmo Tiago e João, que acabou de ouvir a voz, sabe o que eles querem fazer? Eles querem repetir o comportamento de Elias. Qual que é o comportamento de Elias? Eu vou mostrar que eu sou poderoso, vou fazer uma oração aqui, vou sapecar uma oração aqui, daquelas poderosas, vai ser fogo do céu, e vão ver que o Senhor é Deus. Este não é o modelo mais, querido. Acabou a época de você orar e descer fogo do céu para converter alguém. Hoje, converte alguém é olhar para Jesus, o amor de Jesus. Não é mais o poder da igreja que faz milagre, que faz a igreja crescer hoje, é o amor de Jesus demonstrado no discipulado pessoal. Mas tem gente que ainda quer ser igual a Elias, quer fazer descer fogo do céu. Quero perguntar a você, qual é o modelo de igreja que você espera? A de Jesus Cristo de Nazaré ou de Elias? Tem nada contra, muito pelo contrário, é a favor. Que se vá ao monte, que se faça jejum. Você sabe o quanto cremos nisso. Muita gente só vai no monte para ver demonstração de fogo. Eu fui no monte, o fogo acendeu, coisa e tal. Tudo bem. Já vi isso muitas vezes, espero ver muita mais. Mas a minha fé não pode ser uma fé baseada em milagres feitos por Elias. A ordem de Deus ao meu coração é: escutem a Jesus Cristo de Nazaré. A igreja não pode ficar andando de reunião em reunião, querido, de profeta em profeta. É muito fácil nós manter uma igreja na base de Elias. É só cada 4 meses fazer um grande pregador de fora. E você vai ver esse igreja entupido de gente. Igual você não vai ver gente crescendo, escutando Elias. Você vai ver gente crescendo, escutando a Jesus Cristo de Nazaré, querido. Não estou pregando contra o movimento, não. Eu estou dizendo que a época do movimento teve o seu lado da história. Nós precisamos hoje entender que não basta descer fogo do céu. Olha o que diz o verso 55 e 56. Voltando-se, porém, repreendeu e disse: vós não sabeis que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir almas.
veio para salvar. E tem gente, a igreja é meio masoquista. Quando o pastor desce além, fala que vai para o inferno e coisa e tal, todo mundo gosta. Né? Quando prega uma mensagem de amor, fala, o pastor passa a mão na cabeça. Porque que é Elias ainda? Que é fogo do céu, que é rajada na cabeça. Vai para o inferno então, porque aqui não é lugar disso. Aqui não é lugar de você ouvir Elias, querido. Meu primeiro ano aqui em Arapongas, o Diego sumiu, foi arrebatado. E eu pedi para abrir a água e foi arrebatado. Está ficando espertinho, tá? Meu primeiro ano aqui em Arapongas, eu tinha um casamento para fazer em Vaiporã. 4 casamentos num dia só. E me chamaram, e eu estava indo. E o pastor lá era um pastor novinho. Acho que nunca tinha feito casamento nenhum na vida dele. E naquele dia 4, eu não sabia bem o que eu ia fazer. Né? 4 noivos. Eu falei, vai ter o fuzuê lá, vou chorar, vai dar tudo certo. Falei, né? Pensei um pouco, entra as noivas, eu choro, entra os noivos, eu choro, o padrinho eu choro, depois abençoe e sai, vai dar tudo certo. Mas na ida para lá eu sofri um acidente. E liguei para o Direi, falei, Direi, eu não vou chegar aí. Então você faz o casamento aí, se vira. Tá bom, ele se virou. Passou uns 2 meses, encontrei com o Ednei numa reunião de pastores. Falei, Ney, como é que você fez lá os 4 casamentos? Falei, cara, eu nunca fiz casamento de ninguém, eu não sabia fazer. E você fez? Aí eu dei uma bronca assim, fiquei bravo e dei uma dura em todo mundo gostou. Porque crente gosta de apanhar. Eu fiquei pensando, né? Às vezes nós queremos ouvir Elias. Nós não queremos ouvir Jesus. Porque quem vê Elias apenas faz descer fogo do céu. Manda o pecador com seu pecado para o inferno. Mas ouvir Jesus requer mudar o meu estilo de vida. Para ao invés de ser apenas um homem de evento, ser um homem que ande por uma visão. Vamos rapidamente ver outro. Nós já vimos Mateus 17. Nós lemos do 1 ao 5. Agora eu vou ler 17, do 24 ao 27. Também eu creio que aconteceu muito próximo, se não for no mesmo dia, foi muito próximo. Mateus 17, 24 a 27. O texto diz assim: chegando em Cafarnaum, olha quem que se aproxima agora. Aproxima-se Pedro. Lembra? Estava numa transfiguração, Pedro, Tiago e João. Chegando em Cafarnaum, aproximou-se Pedro, os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse sim. E entrando em casa, Jesus se antecipou, dizendo: o que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra tributo ou censo? Dos filhos ou dos alheios? Disse Pedro: dos alheios. Disse Jesus: logo, livres são os filhos. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o, dá-o por mim e por ti. Lá, quando eu li em Marcos, é Tiago e João que imitar Elias. Agora Pedro quer imitar Moisés. Alguém perguntou assim: Pedro, o teu mestre paga as dracmas. E as dracmas não eram imposto civil. As dracmas eram imposto do templo. Era imposto religioso. Jesus não pagaria a dracma. Só pagou, olha o que diz o verso 27. Mas para que não se escandalize, vou pagar a dracma. Sabe o que Pedro estava fazendo? Pedro estava olhando para Moisés.
Porque era na lei de Moisés que o imposto da dracma era exigido. E mais uma vez, eu quero dizer a você, Jesus pode até fazer um milagre para salvar você das dracmas, querido. Mas Ele não quer que você viva preso a leis. E eu quero pensar um pouco sobre isso. Nós gostamos muito de estarmos olhando para a lei. Nós gostamos de um pastor, de um líder, que fale para mim o que eu posso e o que eu não posso fazer. Não precisa levantar a mão nem bater palma. Mas quantos de nós estamos aguardando a resposta através do líder e não através de Deus? O padrão não é nem mosaico, não é o da lei. Fico pensando, querido, como que nós estamos longe de olhar para o referencial correto, que é Jesus. Estamos querendo mudar a lei. Se depender da maioria dos crentes, nós faríamos uma lei contra o homossexualismo. E aí ia virar ilegal e eles continuariam em pecado. Pastor, eu quero fazer uma lei a favor. Você não tem que escutar Moisés. Você tem que amar a humanidade. Não é de modo legal que você traz alguém ao Evangelho. Não é mudando a lei, é mudando a mente, é mudando o coração. Jesus foi chamado, sabe do que, querido? De beberrão e comilão. Você queria um pastor igual a Jesus, querido? Fala sério. O cara vai num casamento, falta vinho, ele transforma água em vinho. Se eu faço isso, eu perco emprego. A pessoa, o pastor, ele foi num casamento lá, acabou o chopp e ele multiplicou, transformou água em chopp. Porque hoje não tem mais vinho em casamento, tem chopp. Né? Você fala, não, louco, não pode. Por quê? Porque a lei não pode. Aí vem o pessoal que é mais da lei ainda, fala assim, o vinho de Jesus é sem álcool. Fica discutindo se vira com álcool ou sem álcool. Sabe por quê? Porque ao invés de olhar para Jesus, quer olhar para a lei. E quer achar na lei o respaldo, algo que responde a sua fé. Querido, nós vivemos o tempo onde nem a lei e nem o profeta chama a nossa atenção. Nós vivemos a época de Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa de uma lei para não pecar, você vai acabar pecando, querido. Porque se lei resolvesse o mundo, teria tudo resolvido. Tem lei para tudo nos países. Se lei mudasse o coração, nós continuaríamos olhando para o Antigo Testamento. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, e aí eu encerro. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletido como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E eu quero encerrar, quero chamar o ministério de louvor para subir ao altar. E eu quero encerrar. Olha o que Paulo fala, querido. Nós não somos transformados nem pela lei e nem pelos profetas. Nós somos transformados quando com o rosto descoberto, quando com o rosto desvendado, nós olhamos para Jesus Cristo de Nazaré e somos transformados de glória em glória. Preste bem atenção, querido. Eu amo milagres, mas eu não posso estabelecer a minha fé em Elias.
é muito bom saber o que a lei pede, e é muito bom ter parâmetros para me nortear, mas eu não posso olhar para Moisés, porque eu sou transformado à medida em que eu olho para Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que romper o paradigma religioso de apenas olhar para a lei. Nós temos que romper com o paradigma religioso de apenas olhar para o movimento. Nós temos que romper com o paradigma religioso e olharmos hoje única e exclusivamente para a pessoa Jesus Cristo de Nazaré. Olha bem o que eu vou dizer, e com isso eu quero encerrar essa palavra. Nós amamos e respeitamos o ministério de Moisés, o homem que viu Deus face a face. Amo o relato bíblico de Elias, homem que ainda depois de morto fez milagre, homem que desceu sobre Eliseu ao sol dobrado. Mas eu e você somos a geração que devemos ouvir a Jesus. Enquanto você está no mundo, querido, o diabo é o grande inimigo. Quando você está no mundo, o diabo é o grande adversário. Depois você vai para a igreja, você se torna refém de Elias, refém de Moisés. Conheço irmãos que estão até hoje no mesmo mover que estavam há 30 anos atrás, esperando a bênção de Moisés, a bênção de Elias. Eu tenho a grata satisfação de ser a 4ª geração de cristão da minha família. Os que meus avós fizeram, os meus bisavós fizeram, os meus pais fizeram, foram para deles. Eu fui chamado para a época de olhar para Jesus. Os meus 2 filhos estão indo para o ministério. Tomara que daqui a 10 anos eles estejam fazendo uma outra coisa, porque a glória de Deus não parou em Moisés, não parou em Moisés, não parou em Elias, não vai parar em mim, querido. O que eu faço hoje é o que Deus tem para hoje. Deus queira que os pastores que estão vindo, a nova geração, discernam o tempo e vivam não perdendo tempo, nem com Moisés, nem com Elias, mas escutem única e exclusivamente a Jesus Cristo de Nazaré. Querido, me desculpe eu rasgar o verbo de tão claro. Se você não está disposto a se envolver num discipulado sério, se você não está disposto a abrir o tacar para a célula, pastor, tem outros modelos? Tem outros modelos, querido. Tem outros modelos. O modelo que eu, enquanto pastor, ensino para a vida dessa igreja é através do discipulado e da célula nós ganhamos essa araponga para o Senhor Jesus. Pastor, eu gosto do movimento de Elias. Querido, deve ter quem faça, né? Fique à vontade. Eu só quero falar para você, e vou encerrar essa palavra, não é essa a minha tônica. Nós não podemos perder tempo com Moisés. Não está errado, Moisés. Nós não podemos perder tempo com Moisés. Não está errado, Elias. Nós precisamos apenas ouvir a voz de Deus do tempo chamado hoje. Ao invés de você vir para o altar, como eu gosto, eu vou fazer o apelo ao inverso hoje. Vamos cantar de novo. Me leva e eu posso ouvir a tua voz. E você não vai vir aqui. Eu vou te abençoar para você ir. Quando você chegar na sua casa, você que tem marido, esposa, filhos ou pais não crentes, ao invés de dar uma de vamos descer fogo do céu, não, você vai amar
teu filho. Ao invés de censurar, porque os religiosos censuraram Jesus por ser comilão e beberrão. Porque eles olhavam para João Batista. João Batista pregava simplesmente raça de víbora, assim, largava o pau, né? Veio Jesus, aí você é muito bonzinho. Nós queremos João Batista. Então você sai daqui, ao invés de chegar na tua casa e mandar o teu marido para o inferno, falar para o teu filho que está perdido das drogas, você vai ouvir Jesus. Pega algo físico do seu esposo, da esposa, ore, abençoe. Sabe por quê? Porque a lei de Moisés manda matar. Elias quer descer fogo do céu. Nós queremos salvar almas. Nós não somos a geração de Elias e nem somos a geração de Moisés. Nós somos a geração de cristãos. Eu quero que mesmo assentado como você está, não precisa nem se levantar. Então você curva a tua cabeça. Se você não souber a canção, deve estar dentro do show, você pode olhar, mas cante com um bom tom. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. E repreenda agora as vozes da religião. Repreende a voz de Elias, repreende a voz de Moisés e libere-se para ouvir a voz de Jesus. Me leve onde eu posso ouvir a tua voz. Meu Jesus, me leva pra perto de ti. Clame ao Senhor. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. E quando eu escutar, Quando eu escutar de todo o coração, de todo o coração, obedecerei. repreenda agora a voz da religião. Repreenda a voz do profeta chamado Elias. Repreenda a voz da lei. Escuta a voz do Senhor. Pois só da tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Posso me completar. Me leva, Deus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. O Espírito de Deus tem me incomodado. Eu quero falar no teu coração, meu irmão e minha irmã, que ouviu erradamente Moisés e Elias. Quando eu preparei essa palavra, eu pensei nisso, não mesmo. Mas eu sinto o manto de Deus pairando sobre nós. E eu não quero que você venha à frente, não quero te expor. Mas tem irmãos e irmãs no nosso meio que foram orientados por Moisés e por Elias. Erro honesto não deixa de ser erro. Erro sincero não deixa de ser erro. E se você está magoado porque ouviu Moisés ou Elias, eu quero destilar sobre você a unção de cura. Tem gente com dificuldade de obedecer a Jesus, porque ouviu Moisés, ensinaram para ele uma leizinha de troca e efeito, dá e recebe, e ele deu e não recebeu e está magoado. Ou creu no profeta e está hoje em situação difícil, com o esposo, com a esposa, com a vida que tomou decisão errada, porque ao invés de ouvir Jesus, ouviu o profeta, ouviu Elias. Eu quero que você agora reconheça o teu pecado. Erro honesto não deixa de ser erro. Se você tomou decisões baseado na lei ou em profetas, eu quero agora abençoar e quero liberar a tua audição para que você escute ao Senhor e que a audição possa corrigir a visão que você tem do reino.
Pai, tremendo e temendo diante da sensação que eu estou sentindo, Pai. Eu quero te pedir perdão pelas vezes que ouvimos a lei, que pela dureza de Moisés machucamos pessoas, ferimos pessoas porque achávamos que pessoas eram menos importantes do que princípios, Pai. Eu te peço perdão, Pai. Como pastor, eu quero te pedir perdão, porque pastores, ó Pai, expulsaram pessoas de igrejas, ó Pai, por causa de jogo de futebol, por causa de camiseta, por causa de cabelo, Pai. Eu quero te pedir perdão pela lei pesada, pela lei dura, Pai. Quero te pedir perdão, ó Pai, pelos profetas empolgados, que nos amavam e profetizavam coisas boas em tempo de dificuldade. Pai, eu te peço perdão se alguma vez, Pai, eu levado por sentimento, eu fui Elias ou Moisés para alguém. E agora eu quero pedir, Pai, nos leve onde possamos ouvir a Tua voz. Pai, nos dê clareza de qual é o desejo, o propósito de Jesus Cristo de Nazaré para o tempo chamado hoje. Assim, Pai, eu peço que Tu nos abençoe, peço que Tu nos conduza à Tua vontade, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos colocar em pé. Vamos encerrar esse culto diante da presença do Senhor, diante desse desafio que eu e você temos de discernir as vozes e de fazer das nossas vidas que ouvem a voz apenas de Jesus. Feche teus olhos mais uma vez. Pai, obrigado pelo discernimento que o pastor Éder teve em instruir a tua igreja. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, Pai, a sermos e assumirmos, Pai, aquilo que o Senhor chamou a geração nossa para ser. Como o pastor Éder já pediu perdão, Pai, eu também peço perdão, Pai, em nome dos pastores, da liderança, Pai, porque muitas vezes, Pai, deixamos de discernir a Tua voz e fazer aquilo que está verdadeiramente no Teu coração. Obrigado por essa palavra que, por mais dura que possa parecer, Pai, ela revela aquilo que é verdadeiro sobre a vida da igreja dos nossos dias. Ela nos exorta, Senhor, mas nos exorta com amor e nos exorta nos trazendo a direção clara que é Jesus Cristo de Nazaré para as nossas vidas. Agora, Pai, que nós como Tua igreja possamos responder à voz do Senhor que foi proclamada nessa noite, ao desafio de sermos uma igreja que lê e que discerne os tempos que nós temos vivido. Agora, Pai, que o Teu amor, que é um amor sobrenatural, que a Tua graça e o favor imerecido do Deus Filho Jesus Cristo, a companhia, consolo e presença do Espírito Santo, que abra os nossos ouvidos para ouvir a voz do nosso Senhor, seja com o Teu povo ao longo desta semana, ao longo desse mês, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus pela tua vida. Dá um abraço no teu irmão. Deseja a paz do Senhor Jesus Cristo e boa semana a todos, em nome do Senhor.